A réplica é cabível no processo do trabalho? Seja bem-vindo ao Direito Teoria e Prática. Eu sou o professor Glauco. Nós temos um post sobre o mesmo tema com link na descrição do vídeo, com a descrição dos artigos legais e fundamentos para que você possa copiar e utilizar em suas teses. Você também pode enviar perguntas que respondemos em nossos vídeos, tanto no e-mail que está na descrição ou nos comentários. Deixe sua opinião. A réplica é a peça processual pela qual o reclamante se manifesta a respeito das alegações e dos documentos acostados pela parte reclamada. É importante dizer que no processo civil existe diferença entre a impugnação e a réplica. A impugnação seria a manifestação quanto aos documentos juntados pela parte ré, ao passo que a réplica se trata da manifestação quanto aos termos da contestação. No processo do trabalho, todas estas alegações são realizadas em peça única, que por costume judiciário atribuímos o nome de réplica. Ela se pauta no devido processo legal, todavia não tem previsão na CLT, motivo pelo qual temos debate quanto à sua aplicação. Importante observar que aqui nós discutimos a possibilidade de suprimento de lacuna, uma discussão bem diferente do caso de expressa vedação legal, como no caso de citação por edital, que já abordamos em outro vídeo, que você tem o link na descrição, e em outro post também. O primeiro posicionamento a respeito do tema se pauta na simplicidade do processo do trabalho e entende que a réplica não é cabível, sendo cabível somente a impugnação de documentos, com fundamento no artigo 852-H, parágrafo 1º da CLT, que prevê essa impugnação para o rito sumaríssimo. De acordo com este entendimento, não seria possível impugnar as alegações da reclamada. E ainda nós podemos dividir esse posicionamento da seguinte forma: aqueles que entendem aplicável essa impugnação de documentos somente ao rito sumaríssimo e aqueles que ampliam um pouquinho mais o entendimento, que aplicaria tanto ao rito sumaríssimo quanto ao rito ordinário. O segundo posicionamento defende o cabimento da réplica no processo do trabalho com fundamento no artigo 769 da CLT, considerando que existe uma lacuna e que a réplica é compatível com o direito processual do trabalho. Em que pese o respeito ao primeiro posicionamento, nós concordamos com a aplicabilidade da réplica, pois os litígios trabalhistas estão muito complexos, diante, claro, das novidades das relações de trabalho. Por isso, achamos aplicável os artigos 350 e 351 ao processo do trabalho. Todavia, fazemos a ressalva que, diante da ausência de previsão legal, é importante a clareza na determinação do Instituto por parte do magistrado, informando principalmente o prazo, o conteúdo e as consequências pela omissão da parte reclamante em não apresentar a peça. Quanto ao prazo, caso a audiência de julgamento não seja fracionada, ou seja, tenha a instrução processual e o julgamento na mesma audiência, nesse caso, o prazo a ser aplicado para a apresentação da réplica seria aquele contido no artigo 847 da CLT, prazo de 20 minutos, em aplicação analógica, que aquele é o prazo para razões finais. Porém, se ocorrer o fracionamento, o que é o mais comum, faz a instrução, depois marca uma audiência de julgamento, nós entendemos que aí é possível dar um prazo maior para que a réplica seja apresentada de forma escrita, lembrando que naquele caso do artigo 847 ela é apresentada de forma oral. E para sua apresentação de forma escrita, o mais coerente seria a aplicação do prazo do CPC, de 15 dias úteis. Entretanto, muitas vezes este prazo de 15 dias úteis, ele acaba sendo mais longo que o próprio prazo de prolação da sentença. Por isso aí, alguns entendem, com base no artigo 765,
que é possível diminuir um pouco este prazo, por exemplo, para o prazo de 5 dias. No tocante ao conteúdo, o reclamante poderá se manifestar a respeito de todas as alegações defensivas, como as preliminares, as prejudiciais de mérito, como por exemplo a prescrição, e também sobre os fatos impeditivos, modificativos ou instintivos do direito do autor, que estão lá no artigo 350 do CPC. E na mesma peça se manifestar também sobre os documentos juntados pela reclamada. É importante salientar que o reclamante não pode realizar novas alegações na peça de réplica. E por fim, é importante também o magistrado trazer as consequências da não apresentação da peça de réplica. Isso é controvertido mediante a aplicação de alguns do princípio protetivo. Todavia, concordamos que deve existir consequência. As consequências previstas no artigo 341 do CPC, que seria a presunção de veracidade quanto aos fatos não impugnados na peça defensiva. Não impugnou, presume-se verdadeiro. Então, resumindo, nós temos dois posicionamentos. A discussão aqui é sobre a lacuna. Um entendendo pela não compatibilidade e somente aplicação do artigo 852-H, parágrafo 1º, ou seja, impugnação de documentos, e outro posicionamento entendendo pela compatibilidade. Em nossa opinião, a réplica auxilia bastante o magistrado na prolação da sentença, quanto à quantificação de pedidos, demonstração de diferenças numéricas, e também ajuda muito na efetividade e celeridade, porque dinamiza bastante a instrução processual, deixando claro o que será comprovado mediante prova oral ou prova documental. Ressaltamos, como sempre, que o intuito do direito teoria e prática não é defender teses, mas principalmente trazer fundamentos para que você desenvolva argumentos robustos e seguros em suas teses. Leia o post em nosso site, matricule-se em nossos cursos que têm didática efetiva e conteúdo aprofundado voltado à prática jurídica. Envie também questões que gostaria de ver a explicação em nossos posts e vídeos no e-mail contido na descrição ou nos comentários. Deixe sua opinião a respeito do tema. Um grande abraço a todos.